Olá meninos, meninas, aqueles que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Como vocês estão? Você não ia falar vem de algum lugar dessa tela? Não, tô perguntando como... Vocês entenderam, né? Bom, como vocês bem sabem, os nossos vídeos não são programados, né? A gente não para pra fazer um roteiro. O resultado é esse. Aí tá ótimo, porque dessa vez eu ia falar que a gente preparou, mas não foi. Eu tenho que falar a verdade. Ana Lígia fez toda uma pesquisa, toda uma análise. Fez sim, fica quieto. Fez sim. Fez toda uma pesquisa, toda uma análise. O amor tão carinhoso desse marido. Educado nos melhores estábulos de Paris. Enfim, ela fez toda uma pesquisa, toda uma análise, toda uma problematização. E hoje é dia de problematizar. Esse Música Minha Opinião é um pouquinho diferente. Você pode explicar um pouquinho pra galera, esposa? Esse Muscando e Opinando a gente não vai falar sobre uma música, a gente vai trazer uma banda. Exatamente. A gente vai falar sobre uma música, sobre um álbum, não? Esse Muscando e Opinando a gente vai falar sobre uma banda inteira. E todas as suas músicas, não todas, né? Mas e suas músicas. Exatamente. Na verdade, não só sobre uma... dá pra dizer que a gente tá falando deles e de tudo que permeia eles, da atmosfera da época, né? Sim. Talvez tentando trazer para um contexto alguns comportamentos, eu acho que a gente pode dizer assim. Pô, com certeza. Contextualizar sobre alguns comportamentos e de onde vieram esses comportamentos. Boa, acho legal isso aí, né? É importantíssimo a gente conseguir entender qual é o histórico, né, das coisas que a gente faz hoje. E, sem mais delongas, a banda será... Raimundos. Vem com a gente. Bora lá? Eu tô tendo uma crise de riso de leve, mas vamos. Nossa, levou tempo pra ela se recuperar, gente. Mas vamos conseguir, temos fé. Mas é isso, eu acho que toda essa problematização, toda a contextualização... enquanto você se recupera, eu acho que eu vou fazer uma contextualização pra galera, pode ser? Pode. Bom, meus amores, é o seguinte, pra quem não conhece Raimundos, eles surgiram na primeira metade da década de 90 e eles pegaram um pouco de rabeira no sucesso estrondoso dos Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas foi uma banda... Nossa, eu achava que eles eram de antes. Não. Mamonas Assassinas abriu espaço pro Raimundos. Eles eram de antes, mas eles não tinham esse sucesso antes. Os Mamonas Assassinas, caso você não conheça, eles foram uma banda que lançou somente um disco. Eles tiveram uma morte trágica num acidente aéreo. Em 96. Em 96, onde todos os integrantes vieram a falecer. E esse disco deles, esse disco homônimo dos Mamonas Assassinas, tinha músicas basicamente de zoeira. O objetivo deles era ser uma banda de entretenimento, de zoeira. E eles tinham várias questões problemáticas, tocante É que na época não era problemático. Exato, ainda, né? é esse que é o ponto. Essas questões elas são problemáticas hoje. Hoje, quando você... Não, é que sabe o que eu ia falar? Eu não queria te interromper, mas é que eu lembro que você falava... Quando a gente conversa aqui em casa, você me fala assim... É que antes as coisas eram... Ninguém falava sobre nada. Tudo era muito escondido, tudo era muito tabu. Aí chegou Mamonas Assassinas e tipo... Tá, na sua cara! E aí, eles se escracharam demais, assim. E poderia... Todo mundo esperava que eles fossem, tipo... reprimidos ou que eles fossem execrados, assim, que dá... E na verdade foi tipo um puta sucesso. Tocava nas festas de famílias de todas as famílias do Brasil. Exato. Eles tinham música falando sobre zoofilia, eles tinham música falando sobre suruba. É, isso que eu ia falar, orgia. Eles tinham música falando sobre orgia, eles tinham música falando, tipo, absurdos, né? Eles tinham música falando sobre traição, sabe? Eles... Era tudo errado, mas era demais, eles eram incríveis. Exato. E todas essas questões hoje podem tranquilamente ser problematizadas. Mas na época não.
E é nessa época que surgem os Raimundos. Os Raimundos, 4 meninos de Brasília, muito fãs de Ramones. É daí que vem o nome, inclusive. O que é Raimundos? É Ramones em português, né? Vamos dizer assim. Com uma ascendência nordestina, com uma ascendência né? nordestina, exatamente. Porque o Raimundos fez uma coisa que já estava sendo feita pelo Angra no metal. O Raimundos fez isso no rock, que é trazer os elementos nordestinos para a música. Então, os 2 primeiros discos do Raimundos, o Raimundos e o Lavota Novo, tem muita influência, né, de cultura nordestina, de forró, de chachado, de baião, mesclado ao hardcore. No terceiro disco, Lapadas do Povo, essa influência meio que some, eles viram uma banda de hardcore puro, assim. E quando eles chegam ao quarto disco, o Sono Foreves, aí é uma explosão nacional, né? E é mais ou menos dessa época. Teve outros discos mais pra frente, e eu particularmente não entendo muito o posterior aí do Raimundos, depois do Sono Foreves, é até onde eu conheço. Eu também acompanhei Raimundos até aí. Exato. Mas, contextualizando, é basicamente isso aí, galera. Então acho que a gente pode começar falando assim. Raimundos é o Rodolfo. Ponto. Assim, os 4 meninos, né, são muito... eles têm características marcantes. Só localizando. Rodolfo, vocalista. Digão, guitarrista. Caniço, baixista. Fred, baterista. E depois passaram outras pessoas. Não importa. Esse é o Raimundos, Esse é o beleza? Raimundos. Então essas 4 pessoas têm características tipo, muito marcantes, então eles eram conhecidos por determinadas características, né? Então o Rodolfo era muito da zoeira, era muito... tipo, você não ia querer levar uma com ele. O Digão era tipo, esse moleque que tenta ser da zoeira, mas que é meio escrotão e que é o que sai na porrada, sabe? O Caniço era tipo como se fosse um pouco mais sério, então mais sério, assim, tipo, mais na dele. Você também não vai querer levar uma com o Caniço, porque ele parece aquele tiozinho de motoclube. De filme estadunidense, assim, sabe? No meio do Texas, no meio do nada, tem um salão, você entra, tem um cara jogando bilhar, é o Caniço. O Caniço é mal encarado. E o Fred era o fofinho, é o ursinho da turma, que ele é a coisa mais bonitinha do universo. E esse era o Raimundos. E aí, assim, o Digão, que infelizmente a gente tem visto ainda hoje na mídia, e infelizmente porque ele sim podia ser acusado de acabar com a infância da maioria de nós. Porque ele só fala bobagem hoje em dia, é muito triste. Ele tem ele expressa opiniões extremamente problemáticas. Mas ele é problemático. Então, assim, o Digão, dá pra perceber que ele queria ser cantor. Mas não dá. Então, o Raimundos é o Rodolfo. E aí, eu ia contextualizar menormente, porque eu ia falar assim... Quando o Rodolfo anunciou a saída do Raimundos, eu fiquei muito chateada. Uhum. E quando ele começou a declarar que ele se arrependia muito das músicas, das letras, que ele não conseguia mais fazer parte daquilo, que ele não queria mais estar ali, eu não conseguia entender na época. Uhum. E é isso, vamos pensar 20 anos atrás. Eu também tinha mentalidade 20 anos atrás, né? Tipo, da atmosfera. Nós, né? Então eu não conseguia problematizar o Raimundos. Pra mim também era só uma banda de zoeira. Tipo, qual que é o problema de falar o que eles falam? E eu achava que era um pouco de exagero do Rodolfo. E eu vi algumas entrevistas com ele sempre falando que o quanto ele se arrependia e o quanto aquilo tava fazendo mal pra ele. Desculpa, pode falar. Não, é porque vem aqui uma questão muito recorrente. Quando o Rodolfo saiu do Raimundos, isso foi concomitante à conversão dele ao cristianismo. Ele se tornou evangélico e saiu do Raimundos. Isso fez com que muita gente, eu inclusive, julgasse e apontasse o dedo. Sim, exatamente, eu também. Lógico. Nossa, não acredito. Virou crente agora. E sabe todo aquele julgamento referente à crença do amiguinho? Exatamente. Mesmo porque quando isso aconteceu, eles estavam, tipo, num
puta sucesso. Sim, eles tinham estavam lançado no ao vivo. E assim, contextualizando quem não é dessa época, ao vivo MTV, os álbuns da MTV era só pra artistas que era tipo muito, que tava fazendo muito sucesso na época, Sim. ou que eram considerados artistas tipo muito fodas, muito geniais. Então, pra ter um luau, pra ter um acústico, ou pra ter um MTV ao vivo, e o ao vivo era tipo o mais do mais do mais. Porque pensa, né? É um show, é um ao vivo, é muito dinheiro investido ali, né? Então só as melhores bandas, né, consideradas pelo público, pelo mainstream, era chamada pra MTV pra fazer esses especiais. Meu, eles têm um MTV, um ao vivo MTV duplo. Sim. Não é que eles têm um CDzinho com 12 músicas, eles têm um CD com quase 30 músicas desse show que a MTV patrocinou. Então, tipo, meu, eles estavam muito estourados, eles estavam fazendo muito sucesso. Tipo, puta que pariu. E aí o Rodolfo anunciou que ia sair da banda. Na época o Rodolfo até fundou uma outra banda, entrou pra uma outra banda que particularmente eu gosto, embora eu conheça, sei lá, 2 músicas. Foi o Rodox, uma banda que tinha letras que fugiam da temática do Raimundos. Letras que eram coerentes com a nova vida que o Rodolfo estava levando. Não era necessariamente uma banda gospel. Não. Mas eram letras mais coerentes com a nova visão de mundo do Rodolfo. Particularmente as 2 músicas que ele lançou, né, que ele conseguiu lançar, ainda trabalhar, eu gosto bastante, gosto de Rodox. E aí ficou aquele negócio assim, e agora o Raimundos? O que será de Raimundos? Digão disse, pode deixar com o pai que eu vou levar pra frente essa porra agora. E claramente não deu certo, tipo, tudo bem. Eles ainda hoje existem com outros integrantes e tudo mais. Hoje é praticamente Digão e os outros. Mas é muito ruim. E aí a gente tava hoje agora pra fazer o vídeo, a gente tava ouvindo algumas músicas pra tirar umas dúvidas, né, pra dar uma pesquisada. E a gente acabou ouvindo uma música, tipo, conduzida pelo Digão e, meu Deus, ele não tem carisma nenhum. Não é legal. Não funcionou. Então é por isso que eu tava falando. Rodolfo Raimundos é o Rodolfo. Depois que o Rodolfo saiu, acabou amando. Não tem mais. E aí assim, a gente recebeu meio que um pedido, meio que uma sugestão de falar sobre Raimundos. Até por conta das últimas declarações, né, das últimas declarações recentes que o Digão fez. E Raimundos é uma coisa assim que é um negócio que precisa ser falado, por isso que a gente está trazendo. É de uma época em que as coisas não eram problematizadas. É de uma época em que ninguém prestava atenção no que estava falando, no que estava fazendo, e nem nas influências, e nem no comportamento que isso poderia trazer, que poderia instigar a partir daí. E aí hoje que a gente vive num mundo mais consciente, que as pessoas são mais conscientes, que a gente está começando a falar de machismo, de homofobia, de transfobia, de racismo, de antissemitismo e tantas coisas que hoje a gente está falando e falando, gente, acorda, até quando vocês vão ficar aí letárgicos? Então a gente precisa falar de Raimundos. E é difícil, às vezes até meio doído, porque a gente meio que cresceu ouvindo, né? Sim. Então talvez até muitos dos comportamentos que a gente tenha hoje venha por conta das influências do que a gente ouvia quando a gente era jovem. Porque eu comecei a ouvir Raimundos, eu tinha 11 anos. Nossa. Eu não sei quantos anos eu tinha quando eu comecei a ouvir Raimundos. Mas... Eita, né? Porque se você pensar em uma música como... Deixa eu pensar aqui. Não, engraçado que hoje a gente fez, tipo, todos os cortes que a gente nunca faz em nenhum, né? Exatamente. Mas importante... Vai sair esse vídeo, gente. Vai sair. O importante é vocês conseguirem entender a mensagem que está sendo transmitida. Então, uma coisa que a gente quer trazer é até pra gente prestar atenção, né? Analisar se dentro da gente mesmo não tem algum resquício dessas coisas que a gente está tentando problematizar, porque é o seguinte, como a gente estava falando, né, antes o mundo era muito o mundo, né, mas antes a nossa sociedade era muito, que até um modelo importado,
que é aquele negócio do por fora todo mundo tem que ser perfeito, ninguém faz cocô, todo mundo é tipo... E em casa é bagaceira. E aí o Mamonas Assassinas chegou bagunçando tudo isso e sendo bagaceiro logo de cara. E aí o que a gente fala é que quando acontece uma coisa como Raimundos, a coisa começa como uma brincadeira, como uma piada, como uma coisa que não tem importância, só que aí você fica com aquilo em você, é isso que você leva pra sua vida. Como uma semente, né? Como uma semente, então aquilo não tem problema, aquilo é engraçado, aquilo é só bobagem, e quando você percebe até onde isso vai, entendeu? Será que você já forçou a barra com uma menina e talvez você nem tenha percebido? Será que você já falou uma coisa pra sua amiga gorda ou pra aquele carinha nerdinho? Já falou alguma coisa desagradável porque você mesmo não percebeu, não viu que você estava fazendo mal? Você já zoou de um problema de saúde de alguém? Você já fez isso? Será que não? Talvez ter bandas como Raimundos na nossa infância tenha colaborado para que você tenha sido essa criança que fazia piadas ruins ou que você seja esse adulto hoje. Então é isso que a gente, né? É disso que a gente tá falando aqui hoje. Por isso que a gente tá falando de Raimundos. Então uma das coisas que a gente tava comentando também é que Raimundos, por algum motivo, tipo, é uma banda legal, até hoje toca e eu tenho que dar aquela segurada que eu falo, tipo, porque musicalmente eu gosto, era muito legal. Nessa fase original, os integrantes originais. E eles também chegaram num viés de protesto. E as músicas de protesto do Raimundo são muito legais, né? Deixa eu falar, por exemplo, uma música que eu considero espetacular, que traz o cara do Nat Roots, o cara do Planet Hemp, sensacional. Black Alien. Sobretudo a versão do ao vivo. A versão do ao vivo é definitiva. É uma das minhas músicas preferidas, assim. Deixa eu falar na versão do ao vivo. Sim, com certeza. Só que a gente não pode passar pano e ignorar, então, essas outras coisas. A gente separou algumas músicas pra problematizar um pouco em cima de... Então, a gente separou algumas músicas pra gente problematizar sobre alguns aspectos. E aí a gente também quer ouvir vocês, então comenta aqui embaixo, manda mensagem pra gente, pra falar o que vocês acham. E aí assim, Raimundos é muito problemático, em praticamente todas as letras, mas a gente separou algumas que eu acho que são mais por motivos específicos que a gente vai explicar. Então, como você adora fazer, eu vou fazer com você. Eu te passo a bola, fala aí. Agora! Bom, a primeira letra que a gente separou, e aqui eu preciso comentar, gente, é muito difícil pra mim falar de uma letra sem falar da música, das harmonias e toda essa coisa antes, mas vamos nos ater, senão o vídeo vai ter 40 horas. Ok, a primeira letra que a gente havia separado foi Milambe. Tá. A música se chama Milambe. Eu acho que já dá pra ter uma noção. Do que a música fala. Mas são inúmeros pontos críticos. Eu acho que o central é a normalização da pedofilia. A gente está falando aqui basicamente de o homem de cacetete disse quando me algemou que ela só tinha 17 e que o pai dela era doutor. E que se fosse eu ainda faria igual. Se fosse no ano que vem ia ser normal. Eu vou pegar só essa parte. O personagem, né, do Rodolfo, ele tava lá com uma menina menor de idade, mas o homem de cacetete só autuou o Rodolfo, só algemou o Rodolfo, porque ela era filha de doutor. E esse próprio homem do cacetete ainda deixa claro, se fosse eu ainda faria igual. Deixando claro uma coisa meio triste, né? Que pedofilia é errado se você for filho de doutor, né? Eu acho que a gente pode até aprofundar mais essa questão, se você me permite. Por favor. A minha visão é que o homem de cacetete só parou e algemou não porque ela era filha de doutor,
mas porque eles estavam em ato explícito e foram pegos. Então ele bobeou porque eles estavam, teoricamente, num parque de diversões, né? Ou na rua, ou sei lá o que é o parque de diversões, dessa metáfora. Mas é porque eles foram pegos. E por saber que ela é filha de doutor, então muito provavelmente uma filha de um delegado, é que o próprio delegado colocou a polícia pra observar e aí, entendeu? Interferiu. Sim, sim. E quando a gente tá falando aqui da pedofilia, aí eu me vem duas coisas assim. É aquele negócio que fala assim, a gente tem que parar de chamar pedófilo de doente. Porque não necessariamente pedofilia é uma doença. E não é uma pessoa longe, um doido. Não é. Não é. Às vezes é o seu irmão, é o seu pai, é o seu tio, é o seu primo, o seu vizinho. E a pedofilia só tem esse nome pesado e ruim porque a gente afasta, separa. Porque a gente já falou disso em algum outro vídeo, você vai ter que dar uma zapeada nos nossos vídeos. Mas a gente já falou de Claudinho e Bochecha. Sim. Quando ele fala, mas os seus 12 aninhos permitem somente um olhar. Um cara de 24 anos tá falando, porque em algum momento da música ele deixa claro que ele tem 24 e a menina tem 12. Revira meu estômago, não sei de vocês. Só que aí a gente fala de Elô Pinheiro, entendeu? E de olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A menina de 13 anos que tava na praia. É uma coisa muito normalizada e muito arraigada na cultura brasileira, o lance das novinhas, o lance da menina de 12, 13 anos. É muito normal. Só que quando é com a filha do doutor, quando é com a filha de alguém importante, aí é pedofilia, aí não pode. Mas, sabe, tipo, sempre aquele negócio de foi trocada por uma mais nova, essa agora tá velha, vai ser, sabe? Então, tipo, tanto que é assim que o Rodolfo, né, o personagem na música fala, né? E eu contente com as malvadas. Quem é as malvadas? É as minas que já não é mais virgem, é as minas que já tem mais de 18, as minas que sabem o que tá fazendo e o que quer. As rodadas. As rodadas. É ridículo. E eu contente com as malvadas, achando que era tal, e me aparece essa coisinha, que é uma menina, o quê? Virgem, que é uma menina novinha, de 17 anos. 17 anos, o caramba! Era só pra poder encaixar na música. Tipo, com certeza essa menina tem uns 15 a 16. Desculpa, era isso que eu queria complementar. Não, tranquilo. Porque quando eu ouço as pessoas falando sobre pedofilia, eu vou tentar não expandir muito. Mas é porque quando eu ouço as pessoas falando sobre pedofilia, essa palavra gera pânico, sabe? Você fala pedofilia e as pessoas já perdem a cabeça. E aí fica muito interessante, né? Porque é um xingamento perfeito quando você quer negativizar uma pessoa. Nossa, que legal, ele é um gênio, ele é uma pessoa brilhante. Ele é pedófilo. Oh, meu Deus! Acabou, a pessoa não pensa mais. Porque pedófilo é um tipo de... é uma categoria... É um estigma. Exato, é um estigma que não vai sair da sua pele, entende? Mas, se a gente for parar pra pensar o que é a pedofilia, quantos bonitões, quantas pessoas importantes a gente não pode encaixar nesse estigma? Pessoas, inclusive, que gritam muitas vezes contra, em defesa da família. Quantas dessas pessoas a gente não pode encaixar nesse estigma, né? Então, eu vou pegar o exemplo de Milambi só para dar um alerta. Quando você ouvir as pessoas acusando um ao outro de pedofilia, não emociona. Não emociona. Vai procurar os fatos. Vai dar uma olhada no perfil. Vai dar uma lida a respeito. Não emociona. Quando você emociona com isso, você se torna isca fácil. E você acredita em qualquer um que utilize esse discurso. Porque quando você acredita em qualquer um que utiliza esse discurso, você está se afastando das possibilidades de sanar esse problema. Pense a respeito. Ouça Milambi com os ouvidos abertos. Nem ouça. Não, mas as pessoas precisam conhecer para poder criticar. Precisa.
E aí a gente, trazendo então essa vertente, né, problemática das músicas antigas do Raimundos, a gente também trouxe Expõe na Manivela. Nossa! Também adequando, também coadunando, não sei que palavra usar, com os acontecimentos recentes, né, de 2018 pra cá, 2019, que a gente viu, hoje a gente tá em 2020, né? Não sei quando o vídeo tá sendo visto. Mas coisas recentes, né, que a gente viu, os caras ejaculando nas meninas nos ônibus, nos metrôs, e como começou a acontecer. Aí você fala, nossa, mas começou a acontecer muito. Então, não é que começou a acontecer, é que começaram a falar sobre isso. Porque aí se você pega Expõe na Manivela, que é uma música ainda da década de 1990 e tantos, ele fala que, tipo, é isso, a lei do coletivo é a lei do pau. Quem tem, esfrega nos outros. Quem não tem, se dá mal. E é isso, e é normal, e é assim, e aceite. Então isso é bizarro. E pra vocês homens, e aí eu falo pra você, marido, Sim. Pra vocês homens que acham que isso é besteira, ou que acham que é muito legal tirar o pinto pra fora e bater uma no ônibus e gozar numa menina desconhecida, por coincidência, esse final de semana a gente tava assistindo Sex Education, que é uma série que a gente gosta pra caramba, e a gente tava vendo a segunda temporada, e tem um episódio em que acontece isso com uma das personagens da série. Um cara... E o ônibus nem tá cheio, mas a menina tá ocupada com um monte de coisa na mão, e o cara se esfrega nela e ela não tá entendendo o que tá acontecendo, e quando ela se dá conta, o cara goza nela, na calça jeans, e ela vai pra escola e ela finge que tá tudo bem, que tá tudo normal. E uma amiga fala pra ela que isso não tá certo, não tá tudo bem, que não é assim. E a amiga leva ela até a polícia, enfim, ela presta queixa, mas o depois é o que eu queria que os homens entendessem, se ligassem. Depois essa menina não consegue subir em ônibus mais. Ela não consegue estar em um local com muita gente. Ela não consegue se relacionar com o namorado, porque o namorado dela toca nela e ela lembra do cara. E é muito ruim. E vocês, homens, não dá pra ter essa dimensão. Vocês precisam, e aqui é isso, até um apelo, vocês, homens, precisam ser mais empáticos e entender um pouco mais dessas questões. Porque pra gente é muito difícil. Normalmente a gente é mais baixa, não é tão forte, é mais magra. E a gente fica muito refém, muito passiva numa situação como essa de um cara esporrando em você. E quando a sua ficha começa a cair, é muito ruim. E não tô querendo dizer depois daqui, entendeu? É muito ruim. Então quando a gente fala de Expõe na Manivela, e toda pessoa da quinta série já cantou, já deu risada, achou engraçadinho. Só que quando você para pra pensar realmente nessa normalização do tipo, é isso, o mundo é falocêntrico. Você tem um falo, joia pra você, você se deu bem. Você não tem, você tem mais é que se fuder. E isso é muito ruim, isso é muito problemático. Eu vou além, não é só se você tem um falo, se o seu falo é mais forte que o falo do outro, porque tomei no cu errado, quando menos percebi era o cu do delegado. Que tinha cara de viado. Que tinha cara de viado. Então essa música é ruim pela homofobia que tem nela, que eu até tinha esquecido, obrigada por trazer. Sim. A homofobia que tem já presente nessa música, como se fosse um padrão normalizado de nordestino, entendeu? De tratar assim. Então isso também é errado, isso também reforça um preconceito idiota que as pessoas têm contra nordestino. Só que se você ouve seus pais ou alguém falando mal de nordestino e você vai ouvir, por exemplo, essa música, você vai falar, realmente, nordestino é tudo esquisito. Então, tipo, é ruim essa música por isso, pela homofobia, que o delegado tinha cara de viado, e pela essa normalização do falocentrismo, do paocentrismo, pra ficar claro pra todo mundo, né? Do pirococêntrico, né? Pirococêntrico, que é isso, e é exatamente isso que ele fala na música. A lei do coletivo é a lei do pau. Quem tem, esfrega nos outros. Quem não tem, se dá mal.
você quer falar da outra, Eu não tenho mais o que falar, eu só tenho raiva dessa música, porque é muito absurdo. Mas eu vou deixar a gordelícia pra você. Porque eu acho que você vai expressar mais raiva que eu. E olha que é difícil. Então, a questão não é nem da raiva, a questão é... Assim, tudo bem, mas eu fico puta, porque assim... Gordelícia, pelo que estávamos apurando, é uma música já da fase do Digão nos vocais. E aí, assim, desculpa, mas o Digão é uma pessoa horrível. Eu espero que ele melhore algum dia, mas você pode checar as redes sociais do cara. Hoje em dia ele só fala abobrinha. E eu acho que é ele que tá na frente da banda com essa música. E o que mais me deixa chateada e posteriormente putaça da cara com essa música é porque ele rebaixa a mulher gorda pra um nível que é assim: você não pode ser amada, você não pode ser bonita, você só pode ser comida porque o cara não aguenta de tesão quando ele vê o seu excesso de fofura, como eles falam na música. Então eu acho muito ruim, muito problemático isso. Tipo, gente, não ouçam, sabe? Não reproduzam, que essa música é uma merda. Tipo, não deem risada. Porque é horrível isso. Se põe no lugar dessa pessoa, que isso é procurada, tipo, sabe? Eu não consigo... Não dá pra mim, é muito ruim, mas é isso, assim. Ele fala em algum momento da música que chama de sereia pra não contrariar. Mano, vai tomar no seu cu, quem você pensa que é? Você é um bosta feio, deve ter um pinto murcho pequeno. Ah, me respeita. Em algum outro momento ele fala que na loucura, né, do tesão e da hora do sexo, ele até chama de amor. Dizendo que então uma gorda não pode ser amada. Então, tipo, mano, se orienta. Meu, ridículo. Eu não consigo problematizar mais que eu já acho problemático, entendeu? Então, tipo, se você quiser, por favor, sua vez. Porque eu tô até... Ó, fiquei vermelha aqui, com a orelha quente. Fico puta. Ai, meu, eu fico... É porque assim... algumas pessoas me conhecem mais de perto, vão saber. Eu problematizo muita coisa, mas eu tenho uma questão que eu fico um pouco irracional quando a gente fala de gordofobia. De verdade, eu fico muito bravo mesmo, assim. Então pra mim é um pouco difícil trazer esse assunto de maneira mais técnica, assim, porque tem muito sentimento envolvido, né? Então assim, tentando ser mais técnico e bem sincero, quando eu ouço as coisas que são faladas ali, eu entendo que essa música normaliza a violência contra corpos que não são normativos. O que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer que assim, todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos, mas os direitos subjetivos, aqueles que não estão escritos ali na Constituição, esses não são iguais para todos. Então, por exemplo, o direito de ir e vir está na Constituição, certo? Mas não está na Constituição que você tem o direito de ir e vir sem ser importunado. Então, se você não for normativo, se você não for homem, hétero, cisgênero... Heteronormativo, que né? é parecer hétero. E aí não importa se você é ou não, mas que você parece ser... Exatamente. Se você for se encaixar nesses quesitos, aí você tem o direito de ir e vir de maneira tranquila. Você não é heteronormativo? Você não é magro? Você não é homem? Você não é homem? Você não é branco? A sua carteirinha que lhe outorga o direito de ir e vir tranquilamente... Foi revogada. Foi revogada. Gordo, vai ser zoado. Sim! Mulher, você diz assim, sou homem, por que não? Viado, vai apanhar. Vai apanhar. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Ninguém mandou ser viado, né? Você que escolheu? Se gostasse de mulher, era tão simples, né? Não é difícil ser hétero. Bota o pau pra fora no ônibus, já tá. Goza numa mina, aleatória. Não é difícil, tá vendo? Mas escolheu ser viado, tem que apanhar.
Então, Gordelícia em mim evoca todos esses sentimentos. Eu acho que já deu. E eu acho que dá pra fazer um gancho com a próxima música que a gente separou, que é Pequena Raimunda. Que é não só falando de mulher gorda ou magra, mas é falando de uma mulher que eles acham feia. E aí, né? Aí assim, não, aí a gente faz uma pausa, coloca em preto e branco pra falar assim, meu amor, olha pra cara dos caras do Raimundos. Eles podiam ser o Rodrigo Hilbert. A gente vive num mundo onde o Rodrigo Constantino fala que a Scarlett Johansson é feia. Então, o que é uma mulher feia? É basicamente uma mulher que não quis dar pra você, né? É isso. Então, eu acho que o julgamento mulher feia, ele se torna irrelevante. Mas é que assim, aí eles realmente falam, é que assim, a gente tava falando, né, que essa música é um I Wanna Be Ramones, mas além disso, eles fizeram uma junção com um trocadilho que era muito mais famoso nas décadas anteriores, que bom que não é mais, mas era uma coisa que as pessoas falavam muito sobre a mulher Raimunda, porque é feia de cara e boa de bunda. Gente, se vocês ouvem isso e não é problemático, então, volta pro começo. Que a gente tem muito que conversar sobre desconstrução e equidade ainda. Se você ouvir essa frase e não te causa nada, temos um problema. Então eu acho que o que você está falando combina muito com esse gancho que a gente trouxe de Pequena Raimunda, porque é de novo a objetificação da mulher e esse negócio do ter que ser macho, do ter que ser homem, e aí o que é ser macho e ser homem? Ah, comer mulher, foda-se. Então ele sempre fala, tipo, ela vindo, nem dá pra encarar. Então, tipo, toda vez que ela chega, ele corre pro bar pra beber, pra poder transar com a menina, porque senão ele não consegue, porque ela é muito feia. Mas a bunda dela é maravilhosa. Então, tipo, na 3x4 é horrorosa, mas é só você virar que ela muda. E aí, tipo, é quase uma ode à bunda da moça. E é nojento. E eu acho que não tem nem o que falar, é nojento, é apenas nojento. E a última que a gente separou, assim, é aquilo que a gente tava falando, né? Realmente tem muitas músicas que são problemáticas, tem muitas músicas que você fala, meu Deus, como Puteiro em João Pessoa, que retrata a primeira vez do Rodolfo, a música é real, literal. Então, gente, vamos falar de masculinidade tóxica, porque a música de você pensar que é um relato, é bizarro. Tem várias músicas, como Boca de Lata, que a gente falou, tipo, Sim. É isso, Raimundos é todo problemático, a gente só separou algumas músicas, a gente tá com meia hora de vídeo. Mas a gente trouxe também Mulher de Fases, porque é uma das músicas mais famosas do Raimundos, uma das músicas que a gente mais cantou. Sim. Na pré-adolescência e na adolescência. Vídeo o quê? Umas 3 cervejas a mais, tá todo mundo... É isso aí. E é ruim, o que é ruim de Mulher de Fases é esse negócio... Gente, eu quero que vocês pensem numa coisa, assim, ver se vocês me acompanham nesse pensamento. O Alan fala muito disso, sobre homens heterossexuais, mas homoafetivos, que são os caras que, em teoria, gostam de fazer sexo com uma perereca, né? Com uma pepeca. Mas parou ali. Porque o modelo de beleza é um homem, o modelo de como ser é um homem, eles querem ir pra academia todos juntos, eles querem estar todos juntos e o que não parece... Eu não sei explicar. Você consegue resumir a homoafetividade e a heterossexualidade? É basicamente assim. É aquele cara que fala que não vai chupar a pepeca. Eu acho e que não gosta de estria. Falar, ai, ela tem estria. Exato. Acabou. É isso. É basicamente isso. Não, mas só porque ele não gosta de chupar a pepeca. Não, mas a questão eu gosto de resumir da seguinte forma. O homem heterossexual, entende-se que o homem heterossexual tem atração sexual por mulheres. O problema é que... Cadê os outros âmbitos da vida desse homem?
Prezado homem heterossexual que bate no peito pra falar, eu gosto de mulher. Quantas mulheres você tem como exemplo profissional? Nenhuma. Quantas mulheres você, homem heterossexual, tem como exemplo nos esportes? Nenhuma. Quantas mulheres você tem como exemplo intelectual? Nenhuma. Quantas mulheres você tem como exemplo de como agir em sociedade? Nenhuma. Então, desculpa, você não gosta de mulher. Entende? Porque você não consegue me citar 3 mulheres que você admira. Tipo, gosta de mulher. Me fala 3 músicas da mulher aí pra eu saber. Você percebe? Não consegue. Não consegue. Então, o homem heterossexual médio, na verdade, os seus afetos, e eu não tô falando de sexo, eu tô falando de afeto. Os seus afetos, eles se dão todos com homens. Quem ele admira? Um homem. Quem ele quer ser? Um homem. Quando ele vai pra academia, ele puxa ferro olhando pros músculos de um homem. Quando ele está estudando, ele quer chegar no patamar de um homem. Quando ele está no banheiro da academia, ele vai chupar o... Desculpa. Não, talvez. Mas a questão é essa. A questão é que se o seu gosto por mulher é tão frágil que você fala, eu não chupo pepecas, porque mulheres são nojentas. Se você não gosta de estria, se você não consegue conceber que mulher menstrua, que mulher faz cocô, que mulher tem pelo, se você não consegue conceber que mulher é um ser humano, então você não gosta de mulher, cara, é isso. E Mulher de Fases fala muito sobre isso. É um cara que não consegue conviver com a companheira enquanto ela tá, por exemplo, menstruada. Porque, ai meu Deus, TPM. Gente, sério, para de falar sobre TPM porque vocês são ridículos. Vocês não têm 1 milhão de hormônios mudando a cada 28 dias dentro de você, fodendo a sua cabeça, fodendo o seu corpo. Vocês não têm ideia do que é isso. Então para. Tá feio. E Mulher de Fases fala sobre isso, sobre... ele ama, ela é tão perfeitinha, mas ela é tão complicada, porque, tipo, quando ele tem que ficar contando na folhinha, né? Na folhinha é o calendário, porque quando ela vai menstruar e ela fica de TPM, ele não consegue lidar com ela. E aí ele fala, meu Deus, me ajuda. E aí Deus fala pra ele, você que se vire, você que lute. Então é ridículo. É por isso que a gente trouxe ela também pra falar sobre isso, né? Sobre essa homoafetividade. Exatamente. Acho que Mulher de Fases é um ótimo exemplo para finalizar o vídeo, porque as outras músicas, elas são muito escancaradas. Muito escancaradas. Tá muito na cara porque elas são problemáticas. Mulher de Fases não. Mulher de Fases parece uma música fofa. Não complicada fofa, e perfeitinha. é só engraçada. Não é fofa pra você que já problematiza, né? Pro homem hétero que nunca problematizou nada na vida dele... Mulher de Fases é só uma música. Exatamente. Fofinha. Exatamente. Então é muito importante a gente mostrar essa deep web aí da semântica. Sim. Porque parece bonitinho, mas o que traz nas entrelinhas? Reflitam. Ouçam as outras músicas, tem muitas músicas que caberia aqui. Até a mais pedida, que também é uma das mais famosas. Sim. Mas é tipo isso, prestem atenção na letra e prestem atenção nos comportamentos que você tem, que você reproduz. E tenta observar se de repente não foi ouvindo uma música boba, que é só alegria, que é só diversão, bobagem, ninguém tá falando nada demais, agora é tudo mimimi, se não é isso que te deixou com determinadas características ou determinados comportamentos. Eu acho... Reflitão. Eu acho que foi. O que você acha? Eu acho que é isso. E vocês, o que vocês acharam? Meus Vocês amores, curtiram esse formato de analisar uma banda e não só as músicas? Conta pra nós. Esse é um dos vídeos mais longos que a gente tem no canal até hoje. Jeová, vamos ver. Galera, muito obrigado por acompanharem a gente até aqui. Aguardamos vocês nos próximos vídeos. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Beijo! A ideia é começar o vídeo, mas... Eu acredito que você tá gravando já. Não, a gente ia começar o vídeo, mas a pessoa...
não é um vídeo do Raimundos, que é um vídeo sobre o Planet Hemp. Eu vou... Bom, vou cortar, vamos ver como é que a gente vai pra gravar isso aqui. Depois a gente corta, vai. Corta, vida. Oh, meu Deus. Vamos dar um load. Fez tipo blá 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 blá. Normal. 3 pratos de tigre. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Parede suja, chão sujo. Parede suja, chão sujo. Faça você em casa.